Ó, gente, com muita alegria, com muita gratidão, que estamos reunidos em mais uma quarta-feira para prosseguirmos no estudo, nos comentários do livro Os Prazeres da Alma, ditado pelo Espírito Hamed, hoje conversando novamente sobre o perdão. Vamos dar início? O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente ao mesmo tempo, legitimar nossos projetos de vida para o futuro. O passado passou e o único momento que temos é o agora. Basta utilizarmos o perdão e imediatamente começaremos a sentir conforto e alívio, pois descarregamos os pesados fardos da culpa, da vergonha e do perfeccionismo. Isso, no momento que eu li, me veio à mente uma frase do Chico, né, do Chico Xavier, quando ele comenta que para ele a virtude assim, mais difícil seria a do perdão, né? Que exigiria de nós assim uma autossuperação grande. E ele falava que o Emmanuel comentava com ele que quem perdoa tem um caminho livre. E me parece que dos dois pontos de vista, sabe? De que quando a gente se auto-perdoa, porque nesse primeiro ponto aqui ele está falando mais sobre do auto-perdão, né? Ou seja, que nós também devemos nos perdoar dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que a gente olha para trás e às vezes sente vergonha, né? Sente culpa, que é algo natural. Ao percebermos o nosso erro, os nossos equívocos, é natural, né? É espontânea essa sensação de culpa, essa sensação de vergonha, essa sensação de querer ter feito diferente, né? Normal. E me parece que quando ele fala ali sobre o comentário de Emmanuel, que Emmanuel comenta com ele de que quem perdoa tem um caminho livre, é isso, se eu me auto-perdoo, também eu tenho o meu caminho livre para fazer, como ele disse ali, né? O meu melhor hoje. É abandonar aquilo que foi no passado, as mágoas, curar as dores e seguir em frente, né? Seguir melhor, seguir leve, seguir sem peso. Por percebermos que nós não somos perfeitos, somos seres muito imperfeitos, temos muitas imperfeições, né? E cada vez que a gente vai subindo esses degraus de se conhecer melhor, de evoluir um pouquinho mais, né? De tomar consciência, a gente vai se vendo mesmo mais tal qual é. E aí esses defeitos, né, vão ficando um pouco mais evidentes. E que bom, porque é bom porque quando a gente olha, quando a gente se vê imperfeito, quando a gente vê tudo isso que a gente gostaria de mudar, é quando de fato a gente começa a movimentar a vida e começa a dar os passos para seguir em frente melhor, né? Então, que a gente faça esse sentimento, crie também esse senso de auto-perdão, sabe? De que a gente não é perfeito mesmo, de que a gente trava as batalhas da vida que tem que travar, e é claro que a gente pode sempre ser um pouquinho melhor, né? Mas que a gente também tem os nossos limites, limites de consciência, limites mentais, limites de conhecimento também. Então, é também comum que olhando o nosso passado, hoje a gente veja coisas que a gente faria diferente, mas naquele momento foi o melhor que a gente pôde fazer, né? Então, entender como é que eu posso compensar de certo modo isso, fazendo o melhor possível ao meu alcance hoje, procurando não repetir aquilo que eu já fiz, né? Que já que é de meu conhecimento, já que eu já tenho consciência, eu posso então fazer um pouco melhor. Mas saber que a gente inevitavelmente vai cair e levantar ainda algumas vezes. E tomara que a gente crie consciência para que a gente não caia nos mesmos buracos, mas ainda assim, se cair, Deus está aqui conosco, né? Nos dando as oportunidades e dando aos outros também, né? Então me parece muito bonito isso, né? Quando eu me auto-perdoo, eu posso seguir livre para a vida, não para errar, porque eventualmente a gente já vai errar, mas não para fazer a mesma coisa, mas seguir livre para dar o meu melhor, seja com a mesma pessoa, as mesmas pessoas ali ou com outras, né? Mas a vida está sempre renovando, sempre nos dando novas oportunidades. Quando erramos, é necessário primeiramente admitir as nossas fraquezas e, em seguida, pedir aos outros que relevem nossas falhas. Somente a partir desse ponto é que começamos a desfazer as técnicas defensivas e a facilitar a boa comunicação, evitando assim a morte do diálogo reconciliador. Olha que bonito, né? Que humildade, de certo modo. Quando a gente erra, é importante que a gente assuma esse erro e que a gente assuma perante os outros, né?
principalmente a pessoa ali ofendida, a pessoa magoada, né? É importante para quê? Para que faça esse retorno do diálogo reconciliador, para que através de assumir essa falha, né, eu possa então me reconciliar com o outro e ter um diálogo não defensivo, né? Como ele fala ali, é que começamos a desfazer as técnicas defensivas, né? Então eu assumo meu erro, não fico dando voltas, não fico querendo esconder, maquiar as coisas, não, eu errei. E a partir disso, o que que a gente pode construir a partir disso, né? O que que a gente pode transformar isso daqui em uma oportunidade, inclusive, da relação ser melhor, da convivência ser ainda melhor, né? Então, é necessário mesmo que a gente assuma isso e, de algum modo, repare, né? O auto-perdão é um estado da alma que emerge de nossa intimidade, fazendo-nos aceitar tudo que somos, sem nenhum pré-julgamento. Então, essa aceitação total é, inclusive, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, que fazem parte do nosso processo evolutivo, né? É quando passamos a entender que nossos aparentes defeitos são só e exclusivamente potenciais a serem desenvolvidos. Então, aquilo que hoje ainda eu considero como imperfeição, isso pode ser sim, né, no futuro, uma porta, um portal para que, inclusive, se torne um motivo de superação, de ir além, de fazer diferente, né, de ser melhor. Isso que agora é um defeito pode no futuro virar um potencial se eu souber aproveitar e extrair os aprendizados disso, não é? Por sinal, o julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão, porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. Então, compreendo que nem tudo eu sei, nem tudo eu faço melhor, né? Nem tudo sai como eu gostaria. Então, é compreender, a partir dessa compreensão das nossas inabilidades, das nossas dificuldades, né? Dos nossos defeitos, é que a gente pode, então, fazer diferente, né? A partir desse reconhecimento, mas dessa compreensão de que sou um ser humano em ascensão, sou um ser humano que está tentando dar o melhor, nem sempre consegue, né? Que tenta acertar, mas nem sempre acerta, que eventualmente vai errar mesmo. À medida que perdoamos nossos desacertos, começamos também a perdoar as faltas dos outros. E olha que bonito, para mim essa é uma das frases mais bonitas, assim, quando perdoamos os nossos desacertos, começamos também a perdoar as faltas dos outros. É a partir do momento que eu aceito quem eu sou, mesmo com imperfeições, né? É que eu também vou passar a aceitar o outro como ele é. Então, nos momentos em que eu caio, porque eu vou cair, né? Nos momentos em que eu erro, porque eu ainda vou errar, né? Algumas vezes, muitas, também entendo que o outro vai acontecer a mesma coisa, com o outro não é diferente, né? Se eu tento dar o meu melhor, se eu tento mudar e eu vejo o quão difícil é, quando eu percebo a mesma coisa no outro e ele cai, também entendo, né? Você olha com compaixão, sabe? Com uma aceitação serena de que, poxa, eu sei, às vezes é difícil, né? Então, a gente vai mudando um pouco o nosso olhar, vai se tornando mais compassivo mesmo. Quando a gente de fato se propõe a mudar, a ser melhor, e a gente percebe que esse caminho ele não é tão suave, não é tão rápido assim, a gente vai entendendo um pouco mais o caminho do outro. Que bonito que é, né? Assim como eu me vejo, se eu me perdoo, se eu tenho essa capacidade de me perdoar, mas perdoo o outro também. E olha que bonito, né? Porque aquilo que está dentro está fora. Se eu me aceito como essa pessoa imperfeita que sou, se não exijo esses níveis de perfeição de mim, também vou fazer isso com o outro. E olha que bonito, porque é uma coisa recíproca, né? Tanto aquilo que está dentro de mim vai reverberar fora, então me ajuda dentro, mas ajuda fora também, né? Quanto mais compreendermos o outro, avaliando e validando o que ele pensava e sentia na hora da indelicadeza, mais facilmente aprenderemos a perdoar. Então, olha que bonito, né? Quanto mais compreendermos o outro, avaliando e validando o que ele pensava e como sentia na hora da indelicadeza, e quantas vezes, né? Porque nessas rusgas da convivência, ainda mais da comunicação mesmo, que geram tantos atritos, desencontros, né? Que geram tantos ruídos assim ruins na nossa convivência, e é a partir da nossa percepção, né? Poxa, olha, eu falei aquilo porque eu estava irritado, às vezes não era nem com a pessoa, eu estava vivendo um dia assim, né? E por que que o outro não pode ser assim, né? Por que que tem que ser sempre tão pessoalizado assim? Então, se o outro me responde mal, de uma maneira agressiva, às vezes ríspida, né? Às vezes impaciente, às vezes não é por nossa conta, mas por algo que ele esteja vivendo ali no momento. E você pensa assim, poxa, isso já aconteceu comigo, então tá tudo certo, né? Eu relevo.
E é um pouco ver do grau evolutivo que o outro também tá, né? A partir do momento que eu me coloco ali no lugar, né? Poxa, olha, pode ser que ele esteja num dia ruim, olha, eu tô percebendo que ele tá tendo uns problemas no trabalho, ele tá tendo uns problemas com a família, então a gente vai relevando, mas porque, não por uma ingenuidade, sabe? Mas por uma consciência de que conosco funciona basicamente assim. Então a gente não levaria tanto as coisas pro pessoal, sabe? Na verdade, as pessoas elas estão muito mais reagindo às coisas do que querendo nos ferir, nos magoar de forma deliberada. Isso também é um dos aprendizados que a gente vai fazendo ao longo dessa caminhada. As pessoas não querem nos ferir, só tem às vezes um jeito meio desajeitado, né, de querer ser feliz, ou de querer acabar com o sofrimento, ou de querer acabar com a dor e acabam ali nos ferindo. Mas isso, em geral, não é deliberado, né? Muito raramente é deliberado, né? O ato do não perdão a nós mesmos nos acarreta permanência nas sensações desagradáveis e nas energias negativas, resquícios dos dissabores e desencontros da vida. Olha que interessante, né? Então, o fato de eu não me perdoar vai acarretar a minha permanência nas sensações desagradáveis e nas energias negativas. Então, a mesma coisa quando eu não perdoo, né? É como se eu tivesse o tempo inteiro abrindo a ferida, né? A ferida ele está quase cicatrizando, seja a que eu fiz aos outros, mas que eu também me machuco, né? Porque é aquela coisa, não tem como eu fazer algo ruim ao outro sem que isso me afete, primeiramente, né? Então, essa culpa que a gente carrega é muito disso. Quando eu abro uma ferida no outro, automaticamente eu abro em mim, né? E aí essa culpa e essa vergonha ficam assomando ali. E quando tá ali quase curando, é como se a gente, ao não se perdoar, estivesse abrindo também essa nossa ferida, né? E a mesma coisa quando nos ferem, né? Essa ferida dele às vezes está quase fechando e a gente faz questão às vezes de abrir, né? De manter aquilo vivo. E para quê? Essas sensações, né? Tudo isso que a gente sentiu naquele momento fica retornando para o nosso campo mental, para o nosso campo psíquico, para o nosso campo sentimental, a mostrar, gente, que tanto falta a gente não se perdoar, como a gente não perdoar os outros nos ferem profundamente. A gente não merece isso, nem quando a gente faz os outros sofrer. Sabe por quê? Deus está o tempo todo nos renovando as oportunidades de fazer melhor, às vezes com a mesma pessoa, numa situação ali diferente, às vezes com outras pessoas que vêm no nosso caminho e que seria o nosso papel. Então, entender, olha, com essa pessoa, então eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente, então é isso que eu vou fazer, né? E a vida está aí o tempo todo renovando, né? E que a gente saiba mesmo manter boas relações e manter as pessoas na nossa vida e nessa convivência perdoar os que estão conosco diariamente, que em geral é quem nos fere mais, mas também nos perdoar, mas com comprometimento de fazer diferente, que isso não seja não tenho, não quero sentir culpa, não quero sentir remorso, não quero sentir vergonha e continuo fazendo a mesma coisa, né? Também não, né? Também não seria esse auto-perdão, porque a vida e a nossa consciência está aí cobrando de todo modo, né? Perdoar-nos leva ao cultivo do amor a nós mesmos e, por consequência, aos outros, entende? É tão, tão bonito, né? O ato de me perdoar pelas minhas imperfeições é um ato de me amar, de certo modo, e amar os outros também, porque se eu me perdoo mais, consequentemente, vou perdoar mais as falhas alheias e vou amá-los mais, né? Enfim, é a base que nos mantém, a humanidade íntegra e solidária. O auto-perdão nos conduz à aceitação plena de nossas potencialidades ainda não desenvolvidas, seja de natureza intelectual, seja de natureza psíquica e emocional, e a uma compreensão maior de que as experiências evolutivas nada mais são do que a soma de acertos e erros do passado e do presente. Então, tudo que nos acontece na vida, né, seja o erro dos outros sobre nós, seja os nossos próprios erros, que têm consequências sobre os outros, tudo é aprendizado, né? Então, nós somos, de fato, essa soma desses erros e dos acertos, nossos e dos outros na nossa vida também, né? E como a gente vai lidar com isso, aí cabe a nós, é nossa responsabilidade, é nesse ponto que a gente tem que atuar, né? Porque, assim, aquilo que na verdade me foi uma ferida muito grande, seja que me fizeram ou que eu causei, pode ser um motivo para eu direcionar a minha vida para o caminho certo, fazer melhor, entende? Então, assim, quando eu aprendo com o erro que eu causei,
eu posso modificar a minha trajetória, eu posso ajudar tanta gente, eu posso desfazer tantos nós que às vezes eu fiz em outras pessoas e por uma série de circunstâncias e situações eu não vou poder consertar às vezes com a mesma pessoa, talvez porque ela não queira, talvez porque não seja possível, mas há tantas possibilidades, há tantas oportunidades que Deus nos concede todos os dias de fazer diferente, né? Que a gente use muito desse instrumento que Deus nos dá, que é o presente, que é o hoje, que são as oportunidades renovadas sempre para nossa própria melhoria, né? Então, e seja o mesmo, né, dos erros que fizeram conosco ali, de um erro às vezes muito duro, de uma situação muito grave que a gente vivenciou, mas se a gente utiliza isso como que isso daqui não trave a minha história, mas que isso aqui eu ajude inclusive as pessoas a não passar por isso. Gente, que potencialidade bonita que se cria em uma alma e quantas oportunidades se criam para ajudar outras pessoas, inclusive a não viverem a mesma situação que a gente viveu. Né? Como é entender que tudo é a forma como a gente lida, sabe? Não necessariamente as coisas que nos acontecem, mas a forma que eu vou lidar. Isso daqui vai ser algo que vai manchar a minha alma de forma eterna, que vai me transformar em alguém mais triste, que vai me transformar em alguém mais desconfiado, inseguro, acabrunhado para a vida, ou eu me abro para a vida, para as oportunidades e falo, a partir desse meu erro agora, eu transformo a minha realidade, eu faço melhor com essa pessoa e com outras tantas, né? Ou com o erro que fizeram conosco, né? Que ainda é assim, mais bonito, né? Então é sempre uma escolha, né? E é sempre esse potencial do que a gente possa fazer a partir disso, que aprendizado e que desabrochar, que flor a gente pode fazer desabrochar a partir disso que nos aconteceu. E sempre é possível, né? E isso é da nossa responsabilidade, independente do que nos aconteceu, que a gente não tem controle, ao controle de como eu vou reagir, do que eu vou transformar a minha vida a partir disso, né? Os erros acabam se transformando em lições preciosas e deles podemos retirar as bases seguras para o êxito no futuro. Bonito, né? Deus não age jamais por capricho e tudo no universo está regido por leis que se revelam a sua sabedoria e que revelam a sua bondade. A sabedoria e a bondade de Deus se refletem constantemente nos atos e atitudes de Jesus de Nazaré. No episódio ocorrido na casa do fariseu Simão, uma prostituta atira-se aos pés do mestre, cobrindo-os de beijo, lavando-o com suas lágrimas, enxugando-os com seus cabelos e untando-os com um óleo perfumado. Ela é perdoada incondicionalmente. Seus numerosos pecados lhe são perdoados porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Deus estava com Jesus e ele com o Pai. Por isso amava, perdoava, estimulava e incentivava a todos, sem qualquer distinção. E olha como a falar, né, que na verdade o muito amor que a gente tem dentro de nós, que a gente tem dentro do nosso coração, é o que de fato vai ser capaz de nos transformar, seja a nossa vida e seja a vida das pessoas, né? Então, quanto mais eu amo, quanto mais eu evoluo, mais eu amo, mais eu perdoo. Perdoo a mim e perdoo aos outros também, né? Como é ver que mesmo nos graves defeitos que a gente tem, nos erros mais graves e drásticos que a gente tem na nossa vida, a gente tem sempre essas oportunidades renovadas, né? A bondade e a sabedoria providencial estão e sempre estiveram, nos amando e perdoando, não importa o grau da escala evolutiva em que estamos situados ou o que estejamos fazendo. Olha isso, né? Que é o amor incondicional desse pai, né? E que se a gente chegasse, né, nessa escala de amor incondicional, muito provavelmente a gente nem se sentiria ofendido, né? Então é pensar, Deus não nos julga dessa forma que a gente julga, né? Então é um pai misericordioso que sabe o grau evolutivo que a gente está, o que pode esperar de nós, quem nós somos de verdade, quais os defeitos que a gente tem. Portanto, sabe exatamente ali com quem está lidando, né? Então, não faz esses julgamentos, né? Compreende a etapa evolutiva que a gente está vivendo e, sobretudo, nos dá sempre novas oportunidades, como é dizer, vai e não peca mais, né? O amor da misericórdia divina é incondicional, não depende de nenhum tipo de restrição ou limitação. Ama simplesmente por amar. E quantas vezes a gente não se sente amado por Deus, né? Depois de errar, às vezes, muito profundamente, quando a gente não se acha
amado por Deus. E pelo contrário, Deus nos ama incondicionalmente. Não interessa quais os erros, ou que quantidade, ou que frequência eu faço, Deus está ali, sempre renovando as minhas oportunidades, né? Uma introspecção a respeito desse amor incondicional que a divindade tem para conosco é extremamente importante para o auto-perdão. Uma introspecção a respeito desse amor universal, ou seja, se a gente realmente começar a pensar, a refletir sobre esse amor incondicional que Deus tem conosco, né, a gente se auto-perdoaria mais, a gente entenderia que Deus não nos condena, não nos julga dessa forma, porque nós temos que fazer isso conosco. Mas claro, gente, né, tem do comprometimento de fazer diferente. Na mesma lição anterior, né, que ele fala ali da pessoa que está sempre pedindo perdão, mas não muda, a mesma coisa, né? Se eu estou sempre não me culpando pelos meus erros, mas deliberadamente repito isso a todo momento, será que eu estou mesmo aprendendo, né? Será que está tendo realmente um ganho? Será que eu estou melhorando? Será que eu estou evoluindo a partir disso, né? Mas é nos perdoar, sobretudo, né? Quando a gente está dando o nosso melhor e falha, por um momento, por uma casualidade ali, é também nos auto-perdoar, né? Se Deus nos ama e nos aceita como somos hoje, por que haveríamos de tornar uma atitude contrária à postura divina? Entretanto, auto-perdão não significa paralisarmos nossas atividades evolutivas, acomodando-nos em nossas deficiências, fragilidades ou incapacidades, mas sim libertando-nos dos fardos pesados da autopunição que carregamos desnecessariamente. Né? Então, ali, ó, não significa paralisarmos as nossas atitudes, nos acomodando das nossas deficiências, fragilidades e incapacidades. Ah, não, eu sou assim mesmo, não vou mudar, nem Deus me culpa, então tá tudo certo eu viver assim. Não, né? Se eu vou galgando esses patamares de entender quais são as minhas imperfeições, as minhas incapacidades, as minhas fragilidades, e estou dando o melhor de mim, né? Que eu não carregue esses fardos inúteis, assim, desses remorsos, dessas culpas, né? Mas que eu saiba transformar isso em algo de bom para mim e para o outro, né? A partir disso daqui, desse erro, inclusive daqueles erros graves, eu me comprometo a fazer melhor, eu me comprometo a fazer diferente com a mesma pessoa e com outras tantas, né? Então, ver em todos esses supostos males algo de bom que eu posso extrair disso. Então, eu aprendi que eu sou assim, eu aprendi que momentaneamente eu estou assim, e a partir de me ver assim, é que eu posso fazer diferente. Ao fazer diferente, eu posso fazer não só um bem àquela pessoa, mas a tantas outras, né? E porque necessariamente, né, a lei de ação e reação ela já vai agir. Não precisa da nossa culpa, não precisa do nosso remorso para que essas leis universais ajam sobre a nossa vida, né? Então isso já vai existir, de algum modo, todos os nossos erros, eles estão plantando sementes que vão ser colhidas agora ou depois, né? Então a lei divina ela já vai atuar, né? Claro, sempre com misericórdia, mas ela já vai atuar. Então que a gente não carregue ainda mais esses fardos pesados e desnecessários de ficar remoendo a situação, de ficar se culpando. Aí eu sigo em frente, olhando as oportunidades do meu presente, seguindo livre para o futuro, mas sabendo transformar isso tudo num bem, na minha modificação pessoal e com retorno disso para o bem comum, para o mundo, né? E olha que bonito, é ver o fruto, então, um fruto bonito a partir de algum mal que foi criado ali atrás, né? Mas que hoje, transformado, faço diferente. É isso que Deus espera de nós, né? Não essa culpa, não esse remorso que em geral não nos paralisa, né? A gente fica ali vivendo a situação, revivendo várias vezes, vivendo no passado, não vivendo as oportunidades de se redimir, inclusive no presente, de fazer diferente, de modificar, né, a situação ou de nos modificar. Então, não somos livres para viver esse futuro, né, e não libertamos as pessoas. Né? O auto-perdão nos traz paz de espírito, habilidade para amar e ser amado, e possibilidade para dar e receber serenidade. Que bonito, né? Ele nos livra do cultivo de uma fixação neurótica em fatos do passado, o qual nos impede o crescimento no presente, né? Então, veja bem, o que Deus espera de nós, né? Culpa, remorso, então ficar preso ali no passado, achar que não merece as oportunidades que tem no presente, que não merece um futuro bom e fica ali, né? Paralisado mesmo a alma, não evoluindo. Será que é isso que Deus quer de nós, né? Ou, poxa, não foi legal,
mas a partir disso daqui eu me comprometo a fazer diferente, me comprometo a fazer melhor, me comprometo a fazer diferente com a mesma pessoa, se for possível, ou se não com outras tantas, em outras tantas situações que a vida mesmo há de me trazer, e deixo o meu presente e o meu futuro livres para seguir melhor, para seguir aprendendo com aquilo que me aconteceu, né? E não ficando ali fixado, no passado, naquilo que aconteceu e que não deu certo. Não é isso que Deus quer de nós, né? Perdoar-nos elimina a ideia fixa no remorso por algo que aconteceu ontem e a ansiedade do que poderá ser revelado ou vir a acontecer amanhã. Olha que bonito, né? Então, é bem isso, não fico fixado no passado, não fico fixado no que poderá vir a acontecer no futuro a partir disso que eu fiz, mas se eu me perdoo, sigo livre. Se eu perdoo também o que me fizeram, sigo livre, né? Porque aquilo que se diz, quer ficar preso a alguém não se perdoar por aquilo que fez, porque com a culpa e com o remorso eu me fixo ali naquela situação e não saio de jeito nenhum daquela situação, né? E também, quando não perdoo os outros, é como se eu ficasse ressentindo o tempo todo a mesma situação. Então, eu fico preso a alguém que, na maioria das vezes, era de quem eu gostaria de me libertar, né? Então, veja a incoerência, né? Então, que sigamos, né? Quem perdoa a si próprio e aos outros tem, então, esse caminho livre pela frente e que possamos escolher ter esse caminho livre pela frente, porque as oportunidades estão aí de renovação, de melhoria de nós, e que nos aconteceu, né? Que a gente sempre tem essa escolha que a gente escolha. Escolha ser feliz, escolha amar, escolha ser amado, escolha fazer diferente, né? Escolha reconhecer nossos erros, perdoar aquilo que nos fizeram, para ter um caminho livre, venturoso pela frente, com certeza cheio de oportunidades, porque isso é o que não nos falta. Às vezes a gente não tem olhos de ver, mas estão sempre aí, sendo renovadas as nossas chances, as nossas oportunidades de fazer diferente. Então estejamos atentos e escolhamos o amor, amar, seguir, né? Avante. Então, um beijo para todos nós, espero que esse estudo tenha sido proveitoso e um beijo e boa semana para todos nós.